Olá, tudo bem contigo? Gratidão por você estar aqui comigo. É assim, um sentimento realmente de muita gratidão por compartilhar com você esse tempo, por falarmos de algo muito importante que é tecnologia, que é inteligência artificial, enfim, de que forma isso pode influenciar positivamente no meu negócio, maximizando os meus resultados. E eu sou Salvio Honorato, filho amado de Deus, primeiramente. Eu sou pai da Gabi, da Paula, da Ana Clara. Eu sou avô de 5 e eu empreendo há 28 anos, 29 anos agora em julho, no mercado de segmento fitness. E sou escritor, sou mentor business e hoje eu trouxe um convidado extraordinário para falar conosco sobre tecnologia. De que forma eu posso trazer a inovação, a tecnologia para jogar no meu time e maximizar os meus resultados. E eu trouxe o Marcos Costa, um amigo muito amado, um estudioso dessa área, e eu peço que o Marcos agora se apresente, chegue, entre, sente, a casa é sua, sinta-se à vontade, Muito meu obrigado, querido. meu amigo. Satisfação. Para quem não me conhece, me chamo Marcos Costa, sou filho de Imperatriz, mas abraçado e arrastado para São Luís. Glória a Deus. Inclusive, na última semana, tive que me mudar para cá devido a grandes portas que têm se aberto aqui, né? Se eu for falar de mim, eu vou dizer que eu sou verdadeiramente alguém improvável, desde o nascimento, mas que tem vivido projetos de Deus e tem se surpreendido com o quanto o Senhor é bom, né? Então, eu lembro que eu sou de 95, então esse ano faço 30, e há 20 anos atrás, quando se falava em tecnologia, era algo assim, poxa, nós temos um computador e isso é o auge da tecnologia. E era aqueles computadores que era só as letrinhas, uns e zeros e os binários, né? A gente começou com a datilografia e foi tendo essa evolução. Você vivenciou muito bem isso aí, meu pai vivenciou isso, eu ainda passei pela datilografia. Mas a minha geração foi a geração que inicializou com os computadores, com a internet, e poder viver disso hoje, para mim é muito massa, porque é uma profissão que a gente nem imaginava. E se for olhar nesse contexto, quantas profissões ainda vão existir? Principalmente agora com a evolução da tecnologia, né? As pessoas têm visto a IA tomando grandes proporções, a inteligência artificial tomando grandes proporções, e tem até pessoas que conspiram achando que um dia, né, elas vão tomar profissões de outras pessoas. Eu já acredito que para o profissional bem capacitado, isso não é um problema, porque ele pode usar, assim como eu uso no meu dia a dia, como uma ferramenta para auxiliar na produtividade. De forma que hoje, o empresário ele consegue usar uma inteligência artificial para fazer o trabalho de 3 ou 4 pessoas, sem necessariamente substituir essas pessoas. Então, ao invés dele ter um time de 20, agora ele consegue manter os mesmos 4 para atender essa demanda que 20 precisariam estar. Perfeito, perfeito. Marcos, eu começo com uma frase assim extremamente importante, que se não imaginarmos futuros diferentes, acabaremos presos em versões recicladas do passado. Assim, a nossa visão, ela vai influenciar, ou melhor, a nossa mentalidade vai influenciar diretamente na nossa visão e na nossa construção. Hoje, o que tu tem visto no mundo empresarial no que tange à inteligência artificial? Qual é a percepção da maioria? O que é alardeado? O que é falado pelos corredores, pelos bastidores do mundo empresarial sobre a inteligência artificial? Bem, quando se fala de inteligência artificial, hoje as pessoas já associam, assim como a lã de aço associa-se ao Bombril, a inteligência artificial, de maneira geral, se associa hoje ao ChatGPT. Perfeito. As pessoas costumam associar, embora existam muitas LLMs, que são chamadas, né, as redes de inteligência, que são conjuntos de informações ali, de dados, que são processados para gerar respostas rápidas para você. E eu vejo assim que o empresário ele enxerga de bons olhos, mas ele não faz ideia de como aplicar no negócio dele. E aí nós vamos bem para a raiz desse problema, que é o quê? O empresário, ele tem que saber de gestão. Tem que saber do negócio dele, tem que saber de vender, porque sem vendas o negócio não sobrevive. Muitas vezes ele é o garoto propaganda do negócio dele também. Mas de tecnologia, geralmente fala assim, não, a gente precisa de quê? Precisa de computador, de uma internet e só.
por enquanto. Sim. Às vezes um sistema de prateleira ali, que dê para a gente pagar a mensalidade, e a gente vai deixando as prioridades de tecnologia e ferramentas que podem nos auxiliar para depois. Então a gente escuta na internet falando que está chegando a inteligência artificial, escuta o vizinho falando que está usando IA, mas parece que nunca chega o tempo de eu, empresário, usar também. Porque eu fui deixando para depois, priorizando outras situações. E aí acontece que vai chegar o momento em que ele vai perceber que, cara, existe esse negócio, talvez seja para mim, mas eu não tenho braço, eu não tenho uma pessoa que me ajude. E aí entra uma sacada muito legal. É que o empresário, ele não se aconselha geralmente com um funcionário. Ele se aconselha com outros empresários, não é isso? Perfeito. E quando eu fechei meu ciclo em Imperatriz, que eu atuei por mais de 7 anos no mercado de comunicação e tecnologia Imperatriz, eu percebi que aqui em São Luís tinha uma grande massa de empresários que estava se capacitando para melhorar o nível da sua gestão do seu negócio, começando a tomar consciência que eles precisavam ter indicadores e ferramentas para gerir o seu negócio, e percebi que eles precisavam de um empresário para aconselhá-los que tivesse propriedade sobre tecnologia. E eu trouxe todo esse meu background para falar, amigo empresário, você pode usar inteligência artificial no seu negócio, funciona dessa forma, e além disso, existe um mundo além dos sistemas de prateleira, que vão te dar os indicadores necessários, as ferramentas necessárias para que você consiga olhar para o seu negócio de forma segura. Porque, acredite se quiser, muitos empresários ainda hoje, em 2025, só olham para o seu faturamento. Nem sequer tem noção de quanto está lucrando, se verdadeiramente o negócio dele vai resistir aos próximos 5 anos, ou se ele vai continuar subsistindo até o momento que vier qualquer outra crise, ou sanitária, ou financeira, ou econômica, e o negócio dele se acabar. É bem interessante, pessoal. Eu estava comentando, a gente tem um técnico em tecnologia lá na Personal Prime, joga no time interno, e eu estava comentando com eles sobre a diferença de números e indicadores. Normalmente, nós empresários, nós coletamos muitos números, mas assim, fica tão somente no mundo dos números. São números tão somente, eu não trago esses números para uma análise, muito menos para uma aplicação após uma interpretação, para que ele se torne indicadores e me ajude na tomada de decisão. Marcos, nesse cenário, fala para mim o quão perigoso é eu, primeiramente, olhar apenas para números e não trazê-los como indicadores para tomada de decisão, e o mais grave, se quer ter esses números que você falou, que hoje é uma realidade ainda, né? Quais são os principais perigos que tu elencaria? Eu sei que não é tua praia a gestão, mas claro que você, com as ferramentas que tem, sabe exatamente o perigo, né? É pela vivência do dia a dia, conversando com os empresários, né? Imagina que você está na estrada, você que tem negócios ali na região de Santo Amaro, de Barreirinhas, você tem que ir para lá e, claro, nós não temos postes, iluminação pública nas rodovias. E o seu farol queimou também, mas você precisa continuar rodando. Esse é o empresário que não olha para os seus números. Ele está viajando em alta velocidade no escuro. Perfeito. Essa é a realidade. Uhum. Essa é a realidade. Ele sabe que ele não pode parar, que ele precisa chegar onde tem que chegar. Ele saiu de algum lugar e não pode parar, não pode esperar corrigir ali, trocar a lâmpada, ele simplesmente precisa ir. Mas ele não está enxergando nada. O que acontece? No primeiro buraco, na primeira curva que ele não enxerga, ele para, ele sai do mercado. E esse é o maior risco. Então, assim, esse o primeiro ponto é, eu não estou olhando para meus números. O segundo ponto é, eu sei realmente que indicadores são importantes para o meu negócio. Porque aí também é outro ponto onde os empresários se perdem. Porque alguns escutam falar sobre faturamento, sobre lucro líquido, mas beleza, e que outros indicadores você está levando em consideração para o seu negócio? Porque, às vezes, um indicador mal estabelecido se torna um vazamento. Sim. Imagina uma torneira que está ali com um cano quebrado e você não vai perceber porque está ali de trás do móvel da sua casa. Então está tão bem encoberto que você não vai fazer ideia até que aquele móvel comece a inchar. Não é isso? Perfeito. Não é isso? Então, é da mesma forma. Indicadores são como formas pontuais
para que eu tenha clareza sobre como está o meu negócio. Eu sempre gosto de exemplificar o seguinte, dificilmente a gente tropeça em pedra grande, né, gente? Pedra grande a gente desvia. O tropeço habitualmente vem nas pedras pequenas. As pequenas hemorragias, os pequenos sangramentos que são perigosos no mundo empresarial. Os grandes sangramentos, uma fraude, você faz o diagnóstico, você já faz a sutura ali imediatamente e já corrige, vendo, né? Porque você está vendo. Mas as pequenas hemorragias, as pontuais, que você não está vendo, essas são extremamente perigosas. E a gente está vivendo num tempo, Marcos, onde as grandes organizações, as equipes, elas nunca tiveram tanta informação disponível. Mas também, assim, a impressão que dá é que nunca tiveram tão perdidas diante de tantas informações. Isso é verdade. Então, eu queria que tu me dissesse o seguinte, cara, de que forma eu posso me apropriar desse conhecimento para trazê-lo realmente para jogar no ataque do meu time? Daqui a pouco a gente vai falar sobre um outro assunto muito interessante. Mas a defesa, gente, ela garante a invencibilidade. Mas o que garante a vitória, o que garante realmente a vitória é o ataque. Então, de que forma uma ferramenta tão extraordinária como essa, com propriedade, ela pode garantir, jogando no meu time, no ataque, para que meu time seja um time vencedor? Veja bem, isso é até interessante. Ontem eu vivi isso, conversando com um empresário. A gente está estudando, ele é dono de uma software house, aqui em São Luís, uma casa de desenvolvimento de sistemas, e a gente está até estudando uma possível fusão, né? E aí ele está desenvolvendo um sistema para atender a um cliente grande e 30 pequenos. Sim. E esse sistema, ele é tão grande que ele não tem dimensão de quando vai finalizar. E aí ele está com uma equipe lá pagando, sei lá, vou trazer números aleatórios, imagina que ele está pagando ali 20 mil para manter essa equipe por mês, sem um prazo para finalizar, sem um prazo de quando vai rodar o primeiro projeto piloto, ou chamado MVP, mínimo produto viável do negócio, e nem quando vai começar a monetizar. Então, ele tem um sistema, ele tem uma demanda, mas eu falei para ele, cara, se você perder o timing por não ter clareza no seu negócio, você vai ficar para trás. E você vai ter só perdido tempo e dinheiro. Porque tá fazendo um negócio muito, muito grande, que quando ficar pronto, não vai ter mais ninguém para usar. Porque você sabe que tem concorrentes, você não é exclusivo. E se você não tiver o time, porque você saber quem são seus concorrentes é uma informação importante. Saber quais são as necessidades do produto é uma informação importante. E o prazo para você finalizar tudo isso é uma informação importante. Se você juntar essas 3 informações, você tem clareza de quando você vai terminar, o que você vai entregar e para quem você vai atender. Não é verdade? Sim. Juntando as informações, tendo clareza dos 3. Agora, se uma dessas três pontas aqui estiver solta, não estiver bem definida, você pode ter os melhores sistemas do mundo, as melhores ferramentas, até a IA, vai te trazer informação errada. Por quê? Porque quanto mais, até quando se a gente for entrar nesse assunto da IA já agora, veja bem, quanto mais clareza no prompt, na descrição da IA eu coloco, melhor é a resposta dela. E sim, menor a chance dela inventar uma resposta para me passar. Porque e assim, aí entra um perigo. Tem pessoas que elas estão tão viciadas na inteligência artificial ali que elas estão emburrecendo. Eita, Glória, vamos já entrar nisso. Elas estão ficando assim, no nível de que, cara, eu não penso mais nada, eu só jogo no GPT. Ontem eu tava conversando com meu irmão, cara, ele começou igual um idoso. Me diga como é que eu faço para isso e meu irmão, tu nem digita mais. Você tá entendendo? As pessoas estão se viciando na praticidade, mas tem que ser racional, ao ponto de analisar se aquela resposta é verdadeira. E é por isso que eu acredito que a IA jamais vai substituir bons profissionais. Porque o que é um bom profissional? É uma pessoa que sabe o que está fazendo. E que é um bom resolvedor de problemas. Opa, deixa eu fazer um corte bem aí. Muito massa, muito massa. Eu falo no meu livro, Marcos, O Caminho para uma Vida Extraordinária, que eu descobri uma nova vida aos 50 anos. Aos 50 anos eu tinha 25 anos de mundo empresarial. E, cara, foram 25 anos dirigindo no escuro, sem farol e sem sinalização vertical e horizontal. E Deus foi tão misericordioso para comigo que me preservou, né? E eu estou aqui. Mas, enfim,
eu conto tudo aqui, conto um pouco da minha história, de como eu cheguei até os 50 anos para viver essa transformação, mas hoje a gente observa que os especialistas estão sendo superados. Vê se tu concorda comigo. Eu vou jogar algumas frases e tu traz tua percepção. Especialistas superados e generalistas com tomada de decisão rápida e que aprendem rápido terão mais sucesso? Tu concordas com essa frase? Sim, eu acredito que sim. Esse novo tempo que se vive, onde você pode até se apropriar de especialistas, mas um cara com uma visão generalista, com uma tomada de decisão rápida e que aprende rápido, e quando ele aprende rápido, ele consegue executar de maneira rápida também, ele vai ter um espaço muito maior no mercado. Com certeza. E se esse cara tiver essa percepção sobre a IA e trouxer a IA para jogar no time dele, como serão esses resultados? Entendendo que sempre, necessariamente, precisa estar aberto ao aprendizado rápido e à aplicação desse aprendizado. Sim. Até porque o generalista, ele é aquela pessoa que ele tem uma visão horizontal sobre muita coisa. Uhum. O especialista, geralmente, é aquele que tem uma visão vertical sobre algo com muitos detalhes. E o conhecimento que eu aprendi que a gente precisa ter é um conhecimento em T. Nós temos que ser, de maneira geral, entender um pouco sobre muitas coisas e ser muito bom em algumas coisas. Então, isso é em T, né? Nós temos que nos aprofundar em algo. Também não adianta ser só ser raso, né? Mas o generalista, que é bom de timing, ele vale muito mais do que um especialista que é extremamente teórico, que vai, como eu falei no exemplo do sistema, vai passar anos e anos desenvolvendo um negócio, construindo um navio que no final não vai ter ninguém para navegar. Perfeito. Tu concordas que as competências e habilidades técnicas, elas estão sofrendo mutações mais rápidas? Ou seja, pode ser que o que é uma competência, uma habilidade importante hoje, nesse mundo, necessariamente, ano que vem, por exemplo, ela já não tem a mesma importância diante da chegada, da velocidade de novas informações? Tu queres comentar um pouco a respeito disso? Eu acredito que o profissional que realmente vai viver as estações é aquele que estiver acompanhando o movimento. Uau! Né? Não necessariamente ser alguém que vai sendo arrastado pela onda, mas alguém que enxerga ela antes dela começar a quebrar. Então, por exemplo, se a gente for olhar para o mercado da Personal Prime, a grande felicidade dela é que aconteceu de agora, apesar do grande posicionamento de mercado nos últimos 25 anos que você está construindo, apesar de ter começado com outro mercado, essa é a minha leitura, e você me diz se faz sentido, é que aconteceu de que agora também na internet todo mundo está defendendo que a saúde mental envolve a saúde física. E que treinar em casa é muito importante, ainda mais para quem, não, assim como eu, não tem muita paciência para ir para uma academia de rede, pagar ali um valor R$150, para chegar lá tá 3, 4 pessoas por aparelho. Então, a própria globalização, às vezes, impulsiona o negócio. E aí o empresário visionário é aquele que vai ver, beleza, e essa onda, eu me antecipei, estou surfando. Mas e quando essa onda quebrar? Que a próxima chegar, como será o meu posicionamento? E esse é o grande lance, para todos os negócios. E aí que entra a veia do empreendedor, porque o empreendedor de verdade enxerga a oportunidade em outros negócios e traz para o seu. A nova guerra, ela está na capacidade de aprender rápido, né? Assim, a cada vez mais a gente necessita aprender rápido e aplicar de maneira assertiva. Não é só aplicar de qualquer jeito e ter qualquer resultado, mas aplicar de maneira assertiva. E nesse mundo que eu sou apaixonado, que é o mundo corporativo, o mundo business, a gente precisa ter muito claro para onde está voltada a nossa janela. A nossa janela está aberta para oportunidades ou para dificuldades? A nossa janela está aberta para o Trump, que está supertaxando, ou está aberta para essa supertaxação do Trump? De que forma eu posso tirar proveito disso?
para o Exato, meu negócio. exato. Entende? Então, quando eu abro a minha janela para um mundo de oportunidades e eu vejo muito além do agora, cara, faz todo sentido. Você pega as melhores ondas e como diz o Matheus, você nada de braçada, porque você saiu na frente. Sim. Você concorda com Sim, isso? total. Por dentro desse mundo, Marcos, eu queria que tu falasse assim de maneira bem prática para quem está nos ouvindo, quais ferramentas hoje é extremamente importante, por exemplo, para o comércio varejista. Vamos pegar a Personal Prime, eu tenho desfrutado disso, tá, gente? Na Personal Prime, a gente fez uma série de ações e a gente pode até fazer um bate-bola a respeito disso, mas que tu me dissesse quais ações. O empresário varejista, por exemplo, ele poderia acessar nesse mundo da inteligência artificial para maximizar seus resultados. Maravilha. Existem hoje praticamente tudo já, do ponto de vista da produtividade pessoal e profissional, ferramentas. Então, hoje existe, por exemplo, uma ferramenta que ela resume reuniões, já falando, teve uma reunião entre Salvo e Marcos, e ao final dessa reunião ficou decidido isso. Porque, veja, antigamente, até mesmo no meio jurídico, nós temos, ainda hoje, né, o papel do escrevente, né, daquela pessoa que está ali tomando nota de tudo que está sendo descrito ali, sendo que a gente poderia muito bem só gravar toda uma reunião e no final das contas a própria IA já resumir para nós. O que eu tenho visto muito também em times comerciais, bater prompt de vendas com uma inteligência artificial, com chat GPT que seja. Existem outras, é claro, tem a Cloud, tem aquela DeepSeek que entrou né, nessa briga com o chat GPT nos últimos meses aí, que é uma chinesa. E parece que a América e a China estão sempre nesse embate, né? Não só pelas taxas, mas também para dizer quem é o maior, quem é a maior potência. E claro, hoje, inclusive, tem faculdades ensinando engenharia de prompt. Prompt é o quê? É o texto que você vai colocar para instruir a IA a te dar a melhor resposta. Então, imagina, um time de vendas que tem um prompt bem alinhado, ou seja, um script de vendas bem alinhado. Imagina um time de marketing que consegue produzir conteúdos ali de forma massiva, validando as estratégias com ferramentas que consegue te falar o que está dando certo e o que não está. E mais do que isso, um gestor que consegue olhar para o seu negócio sem precisar estar batendo ponto nele. Essa é a realidade que nós temos. E de que forma, para ser mais direto? Veja bem, toda empresa que vende tem uma forma, um processo para controlar aquelas vendas, controlar estoque. Poucas ainda tem caderno, a maioria tem um sisteminha, né, que seja o mais básico possível. Hoje, a partir de um sisteminha básico, exportando um relatório, tem ferramentas chamadas BIs, por exemplo, que é Business Intelligence. Tem muitas ferramentas como essa, que você joga uma planilha lá e ela te entrega relatórios, gráficos visuais, que até substituem sistemas e softwares muito caros. Mas nós estamos falando de um nível de negócio. Quando você não pode, faça o melhor com as ferramentas que você tem à sua disposição, não é isso? Perfeito. Mas uma vez que você está querendo jogar um outro jogo, de querer integrar as informações, assim como foi o cenário da Personal Prime, quando a gente começou o processo de aceleração lá, aí beleza. Então tá, nós já temos um CRM, que é um sistema de relacionamento com os nossos clientes, gestão dos nossos clientes, onde o nosso time comercial faz aquelas vendas. Nós temos um RP, que é o nosso sistema de controle de caixa, onde a gente olha os nossos números, mas a gente precisa cruzar essas informações. E aí o que nós estamos fazendo lá é gerar relatórios de forma visual, com gráficos e indicadores em tempo real dessas interações. Automatizando também o atendimento dos clientes, existem muitas ferramentas. Inclusive, quem não tem um CRM, pode pesquisar lá, chatbot WhatsApp. Você vai ter N ferramentas para todos os bolsos, para todas as realidades, para que você não diga que eu não fiz porque eu não sabia por onde começar. Certo. Durante muito tempo na minha vida eu dizia assim, isso não é para mim, isso é surreal, isso é muito caro, não está acessível para mim. E por entender, Marcos, que talvez essa tua fala possa estar trazendo esse tipo de sentimento para alguém que está aqui nos ouvindo, qual o recado que tu daria
esse mundo existe, está acessível? Como é que é? Como é que funciona? É possível implementar isso numa empresa de pequeno, médio porte? Dá esse recado para esse empresário que, porventura, possa estar achando que é um mundo ainda surreal, inacessível. E de que forma isso poderia impactar diretamente nos resultados dele? Ok. Olhando para você, meu amigo empresário, eu queria falar uma frase que alguém me falou um dia, que era o seguinte: destrua o seu negócio antes que alguém o faça. Que quer dizer o seguinte: olhe os gargalos da sua empresa e perceba que o que você não tem, como a gente aprende no coach, né? O que você não tem é pelo conhecimento que você ainda não adquiriu. O conhecimento, ele liberta. E muitas vezes você pode saber, beleza, existem ferramentas que podem me ajudar, mas não sabe nem por onde começar. Busque ajuda de outro empresário. Com certeza, se você olhar para os seus lados, para a esquerda e para a direita, e não tiver ninguém para te aconselhar, você precisa buscar um ecossistema. Uau. Precisa buscar pessoas que vão te mostrar o caminho. Porque às vezes você pensa assim, não, mas tem um menino ali que mexe na minha impressora, eu vou perguntar para ele. Beleza, ele pode te orientar, mas às vezes ele não conseguiu aplicar nem no negócio dele. Então busque um empresário que já está vivendo isso para ele te trazer clareza também. Isso é muito importante. Porque o conhecimento liberta. E se você não tem conhecimento, muitas vezes você vai continuar preso ali até que alguma onda, como nós já falamos, ou até mesmo por falha da sua gestão, você acabe sofrendo penalidades no seu negócio. Eu sempre gosto de falar o seguinte, eu gosto de exemplificar o futebol, eu sou profissional da educação física, então assim, aqui no Brasil faz muito sentido fazer isso, né? No Campeonato Brasileiro, nós temos 4 séries, D, C, B e A. A pergunta é, qual o teu grau de compromisso com os resultados da tua empresa? O teu treino está sendo um treino de série D, C, B ou A? Qual o teu compromisso com os teus resultados? A partir daí, você elege pessoas, sentimentos, pensamentos, mesas, conhecimentos que você precisa ter para alcançar esse resultado. Mas o que eu tenho desfrutado na Personal Prime enquanto empresário, e eu tenho a te dizer o seguinte, que o caro é tudo aquilo que não traz resultado. Entenda, se você comprar algo por R$2 e esse algo não te trouxer nenhum resultado, ele é extremamente caro. Todavia, se você fizer um investimento de 50, 100 mil reais e isso te trazer R$1 milhão, não é caro. Sim. Então, assim, qual o teu compromisso com o resultado que tu queres? A partir daí, fazer esse investimento que certamente, eu tenho vivido isso na prática, trará esses resultados. E a pergunta é, como e onde achar o Marcos para que, de alguma forma, esse empresário possa tirar dúvidas mais, possa, sabe, aprofundar um pouquinho mais sobre a sua necessidade, compartilhar. Eu entendo que você vive o crescer e contribuir, você está muito aberto a orientar as pessoas tranquilamente. Onde achar o Marcos e frisa para mim a tua profissão de origem, de formação superior. Ok. Eu vou começar, então, da minha formação. Eu sou bacharel em ciência da computação. Até por isso eu digo que eu sou improvável, porque na minha turma, Salvio, só tinha aquela turma viciada em jogos, aquela turma que queria passar horas ali assistindo anime e tal, e eu nunca gostei dessa coisa. Eu sempre gostei de mesa, de pessoas, de conversar e de tecnologia, claro, né? E inclusive, eu percebi que isso tem sido o ponto-chave para quem quer buscar uma nova oportunidade de trabalho, até no mercado de tecnologia, porque quando se fala de tecnologia, fala-se que é o mercado que tem ascensão, que paga bons salários, home office e tal. Beleza, mas hoje avalia-se mais soft skills, que são habilidades interpessoais, como comunicação, liderança, habilidade de resolver problemas, do que necessariamente conhecimento técnico. E eu sempre priorizei isso, desde a faculdade. Especialista em segurança da informação, redes de segurança da informação, porque é outro problemão que a gente ainda vai enfrentar. Eu acredito que essa é a próxima onda que a IA vai deixar, porque as pessoas estão entregando muitas informações sensíveis para a IA. Eu não sei se você já teve experiência, mas depois
eu vou dizer, nem teste em casa, teste com dados fictícios, tá? Mas se a gente falar assim, esse é meu e-mail do Instagram e essa é minha senha, aí coloque lá sua senha, ele vai falar, não posso armazenar informações sensíveis e tal, inclusive você vai falar sobre LGPD em outra conversa, né? Porque e tem muitas pessoas soltando informações sensíveis na IA, e se antes da IA nós já tínhamos grandes vazamentos de informação, de dados e senhas, quem dirá quando chegar essa outra onda? Outro grande gargalo que nós estamos encontrando também é de sistemas com baixos níveis de segurança. Porque também, até para fazer sistemas é possível usar IA. Mas se for um desenvolvedor que não tem conhecimento, o mínimo, que nós falamos, né? A pessoa não tem o mínimo de conhecimento, ela realmente é 100% rasa. Ela é boa de prompt e vai acabar sendo induzida a entregar um problema maior para o cliente. Já imaginou você contratar um sistema de um programador e daqui a pouco você tem um baita de um vazamento de informação lá? Tudo que é seu, valioso, da sua empresa, dos seus clientes é vazado porque esse cara não sabia o que estava fazendo. Simplesmente botou para uma IA desenvolver. Aí é problema. E você vai responsabilizar quem? Daqui a pouco esse cara corre, ele não vai saber nem como corrigir. Então, são pilares importantes que eu sempre busquei como profissional. O meu perfil no Instagram é Marcos Vinícius C. Para mim, seria um privilégio poder sentar à mesa com você, tomar um café, conhecer mais sobre o seu negócio, assim como tem sido valiosa a oportunidade de ter crescido e contribuído já nesses 6 meses e que a gente está caminhando lá na Personal Prime. Show de bola. Gente, assim, faço votos que o que conversamos até aqui tenha feito muito sentido para ti e saiba que o conhecimento pelo conhecimento, ele pode tão somente só gerar uma obesidade intelectual. O conhecimento, ele se torna sabedoria quando ele é aplicado. Então, assim, caso você precise de ajuda, chama lá o Marcos, eu também estou à tua disposição e torço muito para que você consiga, a partir das informações que viu aqui hoje, fazer algum tipo de aplicação no teu negócio e o mais importante, tomar decisões e boas decisões, porque tudo aquilo que a gente vai fazer na vida da gente começa com a tomada de consciência, o teu estado atual, como está a tua empresa, onde tu queres chegar e a partir daí tomar boas decisões para alavancar o teu negócio, tá bom? Forte abraço e um excelente dia!